In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, sexta-feira da primeira semana depois da Epifania, celebramos dia 19 de janeiro a Cátedra de São Pedro. A cadeira está lá, em São João do Latrão. Cada vez que eu ia à faculdade, ali atrás, passava por dentro da catedral e lá estava a cadeira de Pedro. Dia 18 hoje. 18. Eu sempre erro. Tá? Então, lá estava a cadeira de Pedro. Importantíssimo, queridos. A festa de hoje significa o ensino de Pedro. É isso que significa. O ensino de Pedro. Quer dizer, Pedro como que reúne, congrega e traz para si, para a sua pregação, tudo aquilo que Jesus confiou a ele e aos apóstolos. Então, todo o ensino da igreja, aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja crê. É isso. Que festa importante. Vejam, a função petrina, sobretudo, confirmar os irmãos na fé. Isso é o que faz a sua cadeira. Ensina e traz a unidade, confirmando a fé dos irmãos. A pregação, a fé de Jesus recebeu a toda a igreja. Receberam os apóstolos, receberam os presbíteros, receberam os bispos, recebeu os discípulos, receberam o povo, direto do Senhor. Receberam direto do Senhor. Quem confirma a fé de cada um é Pedro. Função importantíssima, sobretudo para a unidade da igreja. Não fazer como a multidão daqueles que se dizem cristãos. Multidão daqueles que se dizem cristãos. Cada um seguia, na verdade, por sua cabecinha. E dizem e pregam aquilo que eles entendem. E pronto. O católico é aquele que segue a cabeça de um outro, de um só. Vejam, o católico é aquele que segue a cabeça de um outro e de um só. Não segue a sua cabeça. Não, é a fé da igreja. Mas, padre, qual é a sua opinião particular a respeito de tal coisa? Não tenho, mas que pergunta mais descabida, eu sou católico. Não tenho opinião particular a respeito de nada. Eu aprendo aquilo que a Santa Igreja ensina aí. Isso eu creio. Pronto, acabou. Não, mas e o que o senhor acha no seu coração? Mas eu acho no meu coração aquilo que a Igreja ensina. É isso que está no meu coração. Acabou. Não tem nada. Nada mais. Isso que é. A fé da Igreja Católica é assim. Não tem nada que... Já me pergunto. Não, agora, mas e nos tempos, às vezes, perguntava, não, mas é a sua opinião particular, pessoal? Mas como assim? Não tenho uma opinião pessoal particular. Isso não existe. Eu sou católico. Sou padre católico. Creio que aquilo que a igreja ensina e acabou. Isso eu creio, isso eu amo, isso eu vivo, isso é isto. Não tem outra coisa. É a fé da igreja. Uma cabeça que não é a minha. Uma cabeça que não é a minha. É a cabeça de Pedro. Essa é a festa da cátedra. Essa é a festa da cátedra. Por isso é tão importante que tenhamos Pedro. É importantíssimo ter Pedro. E digo isso aos chamados sedevacantistas, isto é, aqueles que
praticamente matam a igreja com a morte de Pio XII. Pronto. Quer dizer, a igreja não pode ficar, já disse isso quantas vezes aqui, quero repetir. A igreja não pode ficar a longo tempo sem cabeça. Sem cabeça, não pode. Já, claro, períodos na história da igreja tivemos longos sem Papa, né? Sem eleição de Papa, tivemos mais de 2 anos. Né? Agora a pergunta é aos senhores vacantistas se a igreja pode ficar 50, 60 anos sem cabeça. Veja que sem cabeça, sem unidade, sem direção, né? As ovelhas se dispersam. Né? E cada um começa a se dirigir e a se guiar por sua própria cabeça. Né? E no fim acaba no eu penso assim, eu penso assado. E vira de novo essa multidão daqueles que se dizem cristãos, mas cada um tem a sua religião, ao seu próprio molde e a sua própria cabecinha. É bem isso. Os luteranos evangélicos não passam disso, essas religiões. Não tem unidade nenhuma. Não pode rezar credo, porque cada um bota o conteúdo que quer no credo. Bota o conteúdo que querem. Não podem. Então, quer dizer, este é o grande perigo de não ter uma cabeça. Ao longo do tempo, acaba cada um. Aí. Mas a verdade é que nós dizemos que estamos em vacância de sé. Em vacância de sé. Há aqueles que querendo ser mais teimosos que Bento XVI, ainda o tem por Papa. Bom, vão discutir isso com ele, porque bateis vós o pé de um lado dizendo é meu Papa e bate ele do outro lado dizendo não sou vosso Papa. Bom, discutir isso com ele. Eu me isento, fico assistindo. Até agora, ele está vivo ainda. Enquanto ele estiver vivo, tudo pode mudar. Mas até agora não mudou. Estais vós de um lado dizendo é meu Papa, está ele do outro lado dizendo não sou o vosso Papa. O que posso fazer eu? Já tem gente que saiu daqui contristado porque eu não bato daquele lado dizendo és meu Papa. Não posso fazê-lo. Eu assisto ele constantemente dizendo do outro lado não sou o vosso Papa. E agora ontem saiu 2 notícias que eu quero trazer de ontem, frescas e recentes. Uma de Casper, Walter Casper, aquele cardeal herético, cismático, tudo que podeis dizer, que é o grande inspirador de Francisco, é ele, é o teólogo de Francisco, Walter Casper. Mas um herege daqueles de marca maior, abominável. Pois ele veio acusando de que há cardeais e bispos na igreja querendo fazer um novo conclave. Bem assim, querendo realizar um novo conclave. Porque não dá mais para suportar Francisco. Né? Ele é um antipapa e, bom, fiquemos por aí. Né? Ele é um antipapa. Então é preciso fazer um novo conclave, eleger um homem legítimo. Notícia que eu recebi de Walter Casper. Ali no artigo, vejam, cuidado, perigo, essas palavras, foi na Alemanha que ele falou. Essas palavras não vêm de quarta, quinta, sexta notícia. Temos cuidado. O artigo que li dizia, citava o nome de Burke, citava o nome, citava alguns movimentos, da vida, não sei o quê, citava, dizendo
que era preciso fazer um novo conclave. Né? Então, querem o quê? Que morra, ele falou em morte, né? Morra, mas nós não podemos matá-lo, né? Podemos matá-lo. Né? Não podemos. Que ele renuncie, aí vamos ter 2 papas eméritos, porque Bento XVI, essa é a segunda notícia, está firme e forte. Também da Alemanha veio a notícia pelo irmão dele, que conta com 95 anos, o irmão dele, hein? 90, é família de longa geração, hein? 95 anos. Olha, ele está como eu mesmo estou. Assim, meio fraquinho no corpo, mas também de saúde. E de cabeça muito boa. É o que disse o irmão dele. Vamos ter logo, então, 2 papas eméritos, quem sabe os 2 morando ali, no próprio Vaticano, um em Santa Marta e outro lá no Mater. Como é que fica? E um terceiro reinante. Tudo isso é bobagem, queridos. Riu-me porque tudo isso é bobagem. Não acontecerá, não será assim. Temos que acreditar nas Escrituras. As Escrituras já nos dizem que esta história vai assim até ao fim. Até ao fim. Nós estamos no fim. É isso que falta a esta gente, entender que estamos no fim. E esta, de fato, é a solução para o nosso gravíssimo problema. Não podemos ficar sem cabeça ao longo do tempo. E olha que já estamos. Já estamos há mais de 5 anos. Já estamos por completar 6. Sem cabeça. Pior do que ficar sem cabeça. Porque, e ficando sem cabeça, nós seguimos, o que nós temos que fazer, o magistério de até Bento XVI. Seguimos aquilo que ensinamos e cremos aquilo que a Santa Igreja ensina e crê até Bento XVI. Chegamos firmes com o magistério da Igreja até Bento XVI. Mas o pior é que, havendo uma aparência de igreja, de cabeça, há uma aparência de cabeça. O homem se veste tudo de branco. É chamado de santo padre. Que horror. Que horror dizer isso para vergonha. Que horror. E está lá, vomitando decretos e votos próprios. Está lá. E cardeais e bispos, e até Bento XVI tirando o solidel para o homem. Está lá ele. Os padres e bispos em toda parte rezando unacum. Este ímpio, este réprobo. Pior do que sede vacante é ter a sede ocupada por um antipapa a este molde, que odeia a igreja. E que se põe a destruí-la. Já não espera que ela vá morrendo pouco a pouco, definhando por falta de cabeça, e desmembrando-se, e destruindo-se, senão que ele positivamente trabalhe acirradamente para destruí-la, destruir o papado e a fé da igreja. É o que esse homem está fazendo. É exatamente o que esse homem está fazendo. Não confirma os irmãos na fé, mas lhes destrói a fé. Este é o ponto. Bergoglio. Vejam o caso da questão trazida, foi um anda para lá e um vai para cá, dos bispos alemães, com a questão da comunhão dos luteranos, não sei, né? que a Conferência Episcopal Alemã decidiu que não, vamos dar a comunhão. Né? E alguns bispos correram para Roma e foram bateram a porta num de castelo, bateram no outro, os coitados da meia dúzia de bispo alemão, e ninguém, aquela batata quente na mão, ninguém tinha resposta para dar para vocês, porque a resposta já está dada em Amoris Laetitia, é uma heresia, é o cisma. Até que vieram a Francisco, e Francisco, no fim, ninguém respondeu.
Francisco respondeu e a coisa alemã lá está dividida, como está dividida toda a igreja. É o cisma. Isso é o cisma. Sem cabeça. Estou com uma cabeça disposta a destruir, uma cabeça que está destruindo. Veja o que acontece na China. A igreja lá continua, a igreja fiel, a verdadeira igreja perseguida tremendamente. Estão prendendo ainda bispos fiéis, estão prendendo padres, prendendo fiéis e destruindo a igreja e acabando. Assim está a China do acordo de Parolin e, bom, o cardealzinho Parolin, vira o nome do Parolin, o secretário de Estado, entendeu? Diz palavras fortes contra ele, diz palavras fortes. Esse homem é prepotente, não tem fé, diz palavras fortes. Tá? Mas é isso. E assim vai. A igreja inteira destruída, a fé destruída por este homem. Lembre-se que ele assinou aquela. Não se esqueçam disso, é um documento oficial, não é porque é assinado por ele, mas é um documento produzido por Bento XVI, sobre a crise da fé, que ele assinou como primeira encíclica, para encerrar o ano da fé que Bento XVI havia iniciado, que ele concluiu. Ele assina aquele documento da crise da fé e depois trata de fazer com que esta crise aumente a proporções incomensuráveis. Então, veja, há pouco tempo, 6 anos, mas com alguém positivamente trabalhando para destruir a igreja e a fé, a igreja realmente desapareceu. Somos nós uns pouquinhos. Somos nós uns pouquinhos que ouvem isso que digo e que compreendem que a gente tem que permanecer fiel à Santa Igreja Católica, ao seu magistério até Bento XVI, e que a gente tem que guardar. Mas quem não acredita que Jesus está voltando e voltando logo, pensa que ainda terá outra solução, um novo conclave, a morte de Bergoglio, a sua renúncia, nada disso. Com todas as hipóteses descabidas. Descabida a morte dele, claro que não é, mas é descabido um sucessor bom. Vejam, ele já vem da marca dele mais de 60 cardeais. Esses cardeais, esses cardeais de Bergoglio, por favor. Então, é preciso crer que estamos no fim dos tempos e que a igreja só não será destruída, não digo morrer à míngua, porque não dá o tempo, mas não será destruída positivamente por esta imagem de papado, porque o Senhor virá antes que ele possa corroer a nossa fé. Bom, aí virá o anticristo para nos perseguir e nos matar. Aqueles que ainda perseverarmos na fé, na verdadeira fé. Porque essa outra igreja aí, essa aparência de igreja, já está em cisma com tudo isso, Amoris Letícia e tudo mais, e vai a adoração de Lúcifer. Vai se unindo a todas as religiões, a esse falso ecumenismo, vai ser amálgama de religiões, que, sobretudo, eles promovem. A igreja tornou-se a grande no início, a igreja, os papas, mas não queriam nem ouvir falar em ecumenismo. E agora ela tornou-se a grande promotora. A grande promotora, que coisa, grande promotora. Então, esse amálgama de religiões que fazem por aí destruição da igreja, completa, total destruição. Venha o nosso Senhor, volte logo, porque a cátedra de Pedro está ameaçada. Não temos mais quem nos confirme na fé, temos que nos segurar ao magistério da igreja até Bento XVI, até ali temos que nos segurar. E esperar que o Senhor nos socorra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.